Bora falar um pouco dos resultados do terceiro trimestre de 2025 da CSN Mineração, que apesar do recorde de produção de minério de ferro, aparentemente o mercado não gostou tanto dos resultados. E a CSN vai pagar cerca de 1 bilhão em dividendos, mas tem uma pegadinha que eu quero mostrar para vocês. E no final quero dar minha opinião pessoal. Será que hoje valeria a compra da CSN? Olá pessoal, meu nome é Rafael. Quem já é inscrito no canal, dá um like aqui na confiança, porque já sabe do conteúdo. Se você não é inscrito, inscreva-se, porque me ajuda e muito. Então, antes de mais nada, quero mostrar uma pegadinha nos dividendos da CSN Mineração, porque se você entra, por exemplo, num site igual no Investidor 10, hoje o dividend yield encontra-se em 4,6%, porém, até umas 3 ou 4 semanas atrás, o dividend yield da CSN Mineração encontrava-se em cerca de 14% e principalmente em empresas cíclicas como a CSN Mineração, a Petrobras, a Vale, tem que ter muita cautela quando a gente olha o dividendo, porque o dividendo reflete o passado e não o futuro. E muitas vezes o preço das commodities modificou muito, conforme nós vamos ver nos slides, e você pode achar que a CSN vai continuar pagando altos proventos, porém ela pode ter uma leve queda nesses dividendos, e aí você acaba se frustrando. Então, principalmente em empresas cíclicas, a gente tem que olhar mais para o futuro do que para o passado. E falando um pouco dos destaques do terceiro TRI, um novo recorde de produção, 11,9 milhões de toneladas produzidas, que foi um crescimento de 4,1%. Veio também com recorde de vendas de 12,4 milhões de toneladas. O custo C1, que seria o custo caixa de produção do minério de ferro, chegou em cerca de 21,1 dólares por tonelada, que foi um aumento bem pequeno, de 1,4%. Um EBITDA de 1,9 bilhão, o que foi uma margem de 45,2%, e um lucro líquido de 695 milhões, o que foi uma margem líquida de 15,8%. E falando um pouco sobre o volume de produção e os estoques, a produção subiu olhando ano contra ano em 4,1% e trimestralmente em 2,8%, que foi puxada principalmente pelo maior volume de pedidos, e os estoques também diminuíram em cerca de 12,4% tri por tri, principalmente refletindo o forte volume de vendas nesse período. E falando um pouco das vendas da CSN Mineração, o volume de vendas olhando de forma anual aumentou em 4,8% e trimestralmente também aumentou em 4,3%. Consequentemente, se você aumenta a produção, aumenta as vendas, a receita líquida aumentou de 2,9 bilhões para 4,4 bilhões, principalmente impulsionado pelos volumes recordes de embarque e pela melhora do preço realizado. E nesse gráfico a gente realmente consegue perceber que o preço do minério de ferro aumentou muito, olhando os últimos 3 a 4 meses, saindo de cerca de 93 dólares por tonelada para atualmente, no momento que eu estou gravando esse vídeo, para 104 dólares por tonelada, que foi um aumento de cerca de 11% num curto espaço de tempo. E um gráfico muito interessante que eu sempre gosto de mostrar aqui no canal é o preço do minério de ferro olhando os últimos 20 anos. E eu gosto muito de olhar a média porque normalmente os preços se convergem até ela. Então percebam que a média dos últimos 20 anos foi de cerca de 96 dólares por tonelada e o preço atual encontra-se em 104 dólares. Então, olhando por esse indicador, o preço do minério de ferro hoje estaria levemente acima do que a média. Então, teoricamente, poderia não ser um bom ponto de compra. E os melhores pontos de compra para esse tipo de produto é quando o minério de ferro está bem defasado, conforme aconteceu em 2008 e em 2016, em que os preços estavam praticamente jogados e a cotação dessas empresas nesses períodos foram muito baixas, principalmente a Vale, porque a CSN Mineração fez o seu IPO em 2021, então a Vale pegou esse momento em 2016 e quem comprou a empresa nesse período teve um ótimo retorno. Mostrando um pouco do EBITDA ajustado que compara o EBITDA do segundo TRI versus o terceiro TRI de 2025, saiu de 1,2 bilhão para 1,9 bilhão pelo maior volume de venda,
pelo preço do minério de ferro, que fez uma composição de quase 700 milhões positivos no EBITDA, porém com maior produção e maiores vendas, aumenta-se também os custos e outros. Porém, esses são, entre aspas, custos positivos, é porque você fez maiores vendas e conseguiu produzir mais, batendo um EBITDA no terceiro TRI de 2025 de 1,9 bilhão. E falando um pouco sobre investimentos, a CSN Mineração tem entrado numa fase de investimentos, principalmente por causa da infraestrutura da P15, que eu vou mostrar no próximo slide. E olhando de forma anual, os investimentos aumentaram de forma substancial, em torno de 27%, e na ótica trimestral aumentaram em 20%. E para quem não conhece, a planta de Itabirito P15 é uma das minas encontradas e compradas pela CSN Mineração, que hoje encontra-se um pouco acima desses 32% de avanço físico, está marcada para iniciar suas operações no quarto TRI de 2027, o desembolso até o final de 2024 foi de 1,1 bilhão e para 2025 foi contratado cerca de 1,1 bilhão. E ela detém um EBITDA potencial de 4,6 bilhões. Então, realmente seria um ótimo complemento no EBITDA da CSN Mineração, porque o EBITDA total de 2023 foi de 7,8 bi e de 2024 foi de 5,8 bilhão. Então, essa nova planta poderia ter um bom incremento nas receitas da empresa. Falando um pouco do perfil de endividamento da CSN Mineração, a dívida cotada em dólares é fixada em 5,83%, enquanto a dívida cotada em reais é em torno de 110% do CDI. E um ponto positivo é que o endividamento da CSN Mineração é realmente muito tranquilo e é uma empresa bem conservadora, porque vejam que desde o terceiro TRI de 2023, a CSN Mineração sempre teve uma alavancagem muito controlada de menos 0,25, ou seja, ela é caixa líquido, detém mais dinheiro em caixa do que endividamento e atualmente encontra-se em menos 0,59. Então quem conhece o canal sabe que eu gosto muito desse tipo de empresa, empresas mais conservadoras, que não se alavancam tanto assim para crescer e consequentemente elas não sofrem tanto com as taxas de juros. E tudo isso foi refletido no lucro líquido de 696 milhões, que foi impulsionado pelos recordes operacionais, os preços favoráveis do minério de ferro, redução de despesas financeiras, principalmente decorrentes das variações cambiais. E no momento que eu estou gravando esse vídeo, o mercado já havia precificado esse recorde de produção, porque olhando desde que a CSN Mineração soltou seus resultados, a empresa caiu cerca de 4,4% na cotação, porém quem conseguiu comprar ela em meados de agosto, quando o preço do minério de ferro encontrava-se em cerca de 94 dólares por tonelada, conseguiu uma boa valorização e desde o início do ano a CSN já subiu cerca de 15%. E eu gosto sempre de mostrar esse gráfico que mostra a correlação entre o preço do minério de ferro e a cotação da CSN Mineração, visto que ela fez o seu IPO em 2022. Nesse período, o preço do minério de ferro explodiu, a cotação da CSN também subiu levemente. Após isso, o preço do minério de ferro despencou, a cotação da CSN veio junto. Depois, o preço do minério subiu, a cotação também subiu. E após isso, em meados de 2024, a cotação do minério de ferro vem despencando, vem sofrendo e a cotação da CSN Mineração vem acompanhando. Então, esse tipo de empresa tem que ter visão de longo prazo, é uma empresa um pouco mais complexa de se analisar. Então, se você tiver acabado de entrar na Bolsa de Valores, esse não é o tipo de empresa que eu indico que você entre, porque ela tem fortes oscilações e com isso pode ser que você não tenha o estômago suficiente para poder aguentar essas oscilações. E falando um pouco de dividendos, a CSN Mineração mantém uma política de proventos de distribuição de 80% a 100% do lucro na forma de proventos. E desde o seu IPO, o seu payout médio ficou na casa dos 110%. E percebam que o IPO dela foi em 2021. Porém, até 2024, a CSN Mineração já havia distribuído cerca de 17 bilhões em proventos, JCP e recompras, o que foi 55% do valor de mercado da empresa. Ou seja, em apenas 3 a 4 anos, quem era acionista da CSN Mineração já reaveu praticamente 50% de todo o seu investimento apenas na forma de proventos. E a CSN Mineração
paga proventos normalmente de 2 a 3 vezes por ano, já pagou proventos em meados de maio e tem um provento em aberto agora para novembro. Esse provento fica na casa dos 2,6% de forma líquida e se você quer ter direito a esse provento, você tem que estar com as ações da companhia em carteira na data de 7/11. E para 2025, a CSN Mineração pagou cerca de 7% de proventos na forma líquida. E mostrando para vocês rapidamente a minha planilha, quem conhece o canal sabe que eu já fiz um vídeo sobre a CSN Mineração e tem que ter muita cautela porque, conforme eu havia falado, o lucro líquido da CSN Mineração para 2024 foi muito forte e para 2025 eu espero uma queda mais brusca no lucro líquido e pagando cerca de 90%, eu também acredito nesse payout de dividend yield na casa dos 7%. E acreditando que a CSN Mineração não vai pagar novos proventos ainda para 2025, deve ficar realmente nessa faixa dos 7%. Mas me conta aqui, pessoal, hoje você prefere Vale ou CSN Mineração? E de empresas cíclicas, comenta aqui alguma dúvida ou se você tem alguma empresa cíclica na sua carteira. No mais, deixo um ótimo dia para vocês e um abraço.